Deus tinha abençoado Abraão em todas as coisas. Desde que Deus chamou Abraão, Abraão era um homem próspero em todas as coisas que ele fazia. Abraão tinha uma história com Deus. Ele tinha andado com Deus já durante, sei lá quantos anos, talvez 40 anos ou mais já, né? E a história dele é marcada pela graça de Deus, pela bênção de Deus, pelo favor divino. Eu acredito que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer fazer isso conosco também. Abraão é apenas um protótipo daquilo que cada um de nós tem que ser reproduzido, né, na terra. Ele era abençoado em tudo. Ele tem memória disso. Os feitos passados de Deus não podem ser esquecidos. Todas as coisas que Deus faz na sua vida tem que ser lembrado de tempos em tempos. Qual é a razão disso? A razão disso é porque existe um inimigo que procura focalizar e aumentar e magnificar algumas coisinhas negativas da vida da gente, para que a gente esqueça tantas bênçãos que Deus já tem feito nas nossas vidas. E Abraão sabe disso. Ele tem esse memorial com Deus. Ele sabe quem é Deus na sua vida, né? Mas falta algo ainda. A nossa vida sempre tem coisas que Deus deixa faltando para a gente ir completando no curso da caminhada, ok? A nossa bênção, irmãos, ela não é completa se não vermos os nossos filhos envolvidos nela. Amém? Sara morreu nesse episódio aí. E Abraão tem que tocar a vida continua. Né? A vida continua. A tragédia vem, a morte chega, mas a vida continua. E ele sabe da promessa que Deus fez em relação a Isaac, seu filho, né? Que ele seria o descendente que geraria um povo eleito de Deus. Mas Isaac ainda está solteirão. E Abraão agora tem um pepino para descascar. Porque ele sabe que ele está chegando perto da morte, já está velho. E Isaac está ficando velho e ainda não casou, né? E eu quero deixar duas coisinhas aqui que você tem que marcar na memória. A primeira, quando nós buscamos o Senhor, agradar o Senhor, Ele providencia meios para que a gente possa agradá-lo. É Ele que providencia esses meios. Isso é maravilhoso com Deus. Você quer agradar a Deus? Deus vai começar a fazer as coisas acontecerem na sua vida. Guarde isso. Segundo, quando no natural a gente se esforça para andar nos caminhos de Deus, Ele usa o sobrenatural para produzir resultados de sucesso. Aleluia. Amém? Amém. E uma coisa que vocês vão aprender hoje, aqui, irmãos, é que Deus respeita as nossas iniciativas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nem tudo que Deus espera de nós, Ele vai ditar para nós. Ele espera coisas de nós, mas Ele espera iniciativas. Não sei se foi claro. Mas Deus respeita a iniciativa de você obedecê-lo. Ele coloca para você um panorama e fala assim: eu quero isso, isso, isso de vocês. Depois Ele fica. Porque Ele está esperando que o crente saia da cadeira, saia do lugar de conforto e fala: Senhor, mãos à obra. Vamos cumprir a Tua vontade. Vamos para o meu projeto de vida. Vamos montar o nosso futuro, o nosso destino. Deus não faz o seu destino acontecer. É você que se envolve como ator divino na trama que Ele está traçando eternamente. Deus tem um script para você. E você é o ator desse script. E Deus respeita as iniciativas que você terá ao longo da caminhada. Tanto é que no final dos tempos Deus vai julgar as coisas e vai falar assim: você foi lazy nesse aspecto. Você devia ter sido... Vocês não conhecem as parábolas dos talentos? É um exemplo disso. O Senhor volta e fala: o que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, eu enterrei porque o Senhor era um Senhor severo. What? Você enterrou? E você fez o que? Ah, eu multipliquei, eu investi. Por que existe diferença de pessoas para pessoas? Porque as pessoas é que tem que se engajar. Ninguém consegue mexer dentro de você. Sim ou não? Ninguém consegue fazer com que você tenha desejos e vontades, iniciativas. Isso é uma coisa poderosa. Chama-se o poder da decisão. O poder de querer, o poder de
eu desejo, eu quero, eu vou nessa, ninguém me detém, eu vou ser barrado, mas eu vou levantar de novo, em nome de Jesus. Eu quero isso para a minha vida. Amém? Isso é maravilhoso, irmão. Deus respeita as nossas iniciativas. E aqui a gente vê que Abraão, ele toma uma iniciativa. Amém? Ele tomou a iniciativa de mandar buscar uma mulher para Isaac. Né? Porque ele sabia que a vontade de Deus é que Isaac tivesse uma mulher não misturada com a raça cananita. Ele sabia disso. Abraão está morando no meio do povo cananita. Agora, Abraão está perto da morte, o filho está solteirão. Ele precisa prover para o filho uma mulher da raça dele, da raça de Abraão, que não está no meio das cananitas. Ele precisa, mas ele não consegue voltar lá. Ele está velho. Ele não consegue voltar na terra dele. Então olha só o que ele faz. A raça de Abraão era a raça semita, diferente da raça cananita. O que Abraão tinha em mente? Eu preciso preparar uma mulher para o meu filho que tenha mais ou menos o perfil espiritual que eu tenho. Irmãos, isso é poderoso. Nós precisamos nos envolver com pessoas que têm a mesma visão espiritual que a gente tem. E a gente precisa trabalhar com a vida dos nossos filhos de tal maneira que eles também no futuro tenham pessoas, tenham maridos ou esposas que tenham a mesma afinidade espiritual que eles têm. Então, a raça de Abraão ainda possuía algum conhecimento do Deus verdadeiro. A esperança dele é que Isaac se casasse com uma mulher da família dele. Da família dele significa parente próximo, entendeu? Filho de um tio dele, de Isaac. Filho do tio, prima. Naquele tempo era permitido. Okay? Então a gente aprende o seguinte. Deus nos aponta caminhos, mas nos dá liberdade de darmos passos. Beleza? Deus não é um Deus ditador, ele aponta caminhos. Mas ele dá a liberdade de você seguir vários passos dentro do caminho. Isso é legal com Deus. Eu posso fazer várias coisas, mas dentro do caminho. O caminho com Deus me dá a oportunidade de tomar passos, direções, mas nunca sair fora do caminho. Eu estou dentro do caminho, mas eu estou tomando iniciativas pessoais, minhas. E Deus quer ver isso em mim e em você. Amém? Então note, guarde isso. A vida com Deus é uma perfeita coordenação entre a liberdade humana em harmonia com a vontade divina. Amém? Abraão precisa contar com alguém que não frustre a vontade de Deus. Ele precisa achar uma pessoa que vá buscar uma mulher para Isaac. Sabe quantos anos tem Isaac aqui? 40. Sabe qual era a média de casamento na época? 30. Não está muito distante hoje do moçada. O povo está casando tarde hoje, né? Mas naquele tempo, 40 anos, o cara já estava ficando... Já tinha passado do momento de casar, especialmente homens. Então o que ele faz? Ele conta com o mordomo que ele tem. Abraão tem um mordomo. O mordomo significa o cara que era o mais velho da turma dele, que cuidava das coisas dele. Era um cara de confiança absoluta de Abraão. Esse mordomo era tão importante na cultura hebraica que quando morria o chefe da casa, Abraão, esse cara passava a ser praticamente o patriarca daquelas coisas todas, se não tivesse nenhum herdeiro. Ele era o próximo a herdar as coisas. No caso aqui, não. Como Isaac já tinha nascido, Eliezer, que é esse cara aqui, o mordomo de Abraão, não herdaria as coisas de Abraão porque Isaac já estava em cena. Mas ele seria responsável, no caso da morte de Abraão, por continuar dando apoio ao Isaac. E Abraão sabe disso. O que Abraão faz? Ele chama esse Eliezer e fala o seguinte: eu preciso que você me faça um favor, Eliezer. Né? Vamos ler aqui esse texto. Ele diz assim: disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra
e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Irmãos queridos, há ocasiões na vida que são estratégicas e a gente vai precisar depender de pessoas de confiança. No caso de Abraão, ele precisou depender de Eliezer, o servo mais velho. Mas note o seguinte, apesar da confiança que Abraão tinha nesse homem, ele fez com que ele jurasse. O que significa isso? Significa, a confiança precisa ser amarrada com algo maior, com Deus. Vai que esse cara dá uma louca e ele desvirtua todo o propósito de Deus. É problema. Eu confio em você, Eliezer, mas você vai jurar para mim que você vai fazer a vontade do Senhor. Abraão já era bem velho, tinha 140 anos. Ele não tinha forças para ir até onde a família dele estava, lá em Ur dos Caldeus, procurar uma esposa para Isaque. Isaque já tinha 40 anos, já tinha passado da idade costumeira de casar, que era perto dos 30. Ok? Então, provavelmente, o servo aqui é esse mordomo, Eliezer. A mão debaixo da coxa era um juramento solene. Eu vou explicar por quê. Aqui eu preciso fazer uma coisa bem gráfica para você entender. Toda vez que alguém colocava a mão debaixo da coxa de um hebreu, a coxa e os genitais masculinos denotavam poder e representavam o juramento pelo indivíduo e por toda a descendência dele. É uma coisa simbólica. Colocar a mão debaixo da coxa de um hebreu e falar, eu juro, era uma coisa que se o cara não cumprisse, ele pagava com a vida. Era uma coisa poderosa. Ok? Era mais poderoso ainda porque os genitais do hebreu agora estavam debaixo de uma aliança com Deus. Vocês sabem disso? Qual é essa aliança? Não, mas o que eram feitos na genital masculina? A circuncisão. Agora tinha mais poder, era como os caras estivessem jurando, você jura pela aliança que eu tenho com Deus que você vai buscar uma mulher para mim, meu filho. É algo muito poderoso que ele está fazendo. Jesus chegou depois e mudou isso, porque Jesus no futuro fala assim, não jurareis, lembra? Nem pelo céu, nem pela terra, nem por Deus. Jesus muda essa questão de juramento na mentalidade hebraica. Depois de Jesus, ninguém pode fazer juramento. Você não pode mais jurar nem por Deus, nem por ninguém. Jesus muda isso. Mas naquele tempo era comum fazer juramento. Ok? Era tão comum que Jacó, mais para frente, o filho de Isaque, quando estava dentro do Egito, pediu para José, o filho dele, falou assim, a mesma coisa. Está escrito em Êxodo, capítulo 1, versículo 5. Jacó falou assim para José, coloca a mão debaixo da minha coxa e jura por Deus que quando eu morrer você não vai deixar os meus ossos aqui no Egito. Você vai mandar enterrá-lo lá em... Agora que vocês têm que lembrar daquela lição que eu dei antes aqui. Lembra do campo que Abraão comprou? Macpela, que até ele achou que era do Steve Jobs, mas não é. Macpela. Ok? Então, Jacó também fez isso com José. Coloca a mão debaixo da minha coxa. Era uma coisa cultural deles. Muito poderosa. Ok? Agora, esse casamento, irmãos, não seria um casamento comum, mas um casamento que envolve o reino de Deus. Ou não? Não era um casamentinho qualquer. Era uma coisa que envolveria uma raça inteira. E aí, o servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Eliezer percebeu agora uma dificuldade da tarefa. O negócio era difícil. Por que era difícil? 4 pontos de dificuldades que ele tinha. Primeiro, ele não deveria deixar Isaque se casar com uma mulher cananita. Ele deveria buscar uma mulher na terra e na família que Abraão tinha, lá em Ur. Terceiro, ele não poderia deixar Isaque voltar para Ur,
Porque Deus falou assim para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e não volte mais. Ok? Se ele não conseguisse uma mulher lá, era melhor ficar solteiro, sem mulher, do que desobedecer a Deus. Uau! Você sabe que às vezes é melhor você não possuir o bem que você está querendo, do que ir contra os princípios que Deus está ordenando a você? Cuidado para não se desesperar naquilo que você está buscando. É melhor seguir os princípios do Senhor e contar com a bênção dele, do que atropelar tudo e falar assim: não, eu preciso disso imediatamente. Cuidado com isso, ok? Quarto, ele não poderia forçar a mulher a querer se unir com Isaac. Se ele falasse para a mulher: você quer ou não? Ela falava: não quero. Então ele estaria livre do juramento. Ele voltaria até Isaac, mas Isaac não voltaria para a terra. Ficou claro? Antes de jurar, ele precisa achar uma saída que o deixe livre do juramento em caso de algum contratempo. Se a mulher não quiser vir, você ficará livre do juramento. Então Abraão trabalha com duas possibilidades. Primeiro, o Senhor enviará o seu anjo diante de você para que você de lá traga uma mulher para o meu filho. Segundo, se a mulher não quiser vir, você está livre do juramento. Mas essa segunda possibilidade, Abraão só colocou para que o servo tenha a palavra de liberdade do juramento. Porque, na verdade, Abraão tinha uma fé tão grande em Deus que ele sabia que ele ia encontrar a mulher lá. Vocês estão entendendo? Há momentos que você tem tanta confiança em Deus que você fala para os incrédulos: não, rapaz, se Deus não fizer isso aí, fica tranquilo, você está livre. Mas você tem certeza de que se esse cara for buscar a mulher para Isaac, o anjo do Senhor preparará a menina. Porque Deus, ele já conhece a vontade de Deus. Ele sabe que é da vontade de Deus que esse rapaz tem uma mulher lá da terra dele. Então, amados irmãos, é uma coisa mais ou menos parecida com o seguinte: se você sabe que é da vontade de Deus que tal coisa aconteça na sua vida, porque está escrito na Bíblia, a vontade de Deus é conhecida para você hoje através da Bíblia. Ok? Se você sabe que você está andando no caminho de Deus, obedecendo ao Senhor, fazendo o possível para obedecer a Deus, você pode ter essa certeza como Abraão teve. Eu sei que isso vai acontecer na minha vida. Eu sei que o Senhor enviará o seu anjo diante de mim em tudo que eu fizer. Amém? Aí ele diz assim: o servo partiu com quantos camelos? 10. 10 camelos. Gente, agora você vai entender a mentalidade hebraica. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Ok? Ele partiu para Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Sabe quem é Naor? É o irmão de Abraão. Ok? Ele está partindo para a casa de Naor. A ideia dele é buscar uma filha de Naor, que seria prima de Isaac. Fica claro aí na cabeça? Beleza. Aí diz assim: ao cair da tarde, ele chega lá na cidade de Naor. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então, ele orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte. E as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a que eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Amém? O servo parte para a terra dos familiares de Abraão e leva do bom e do melhor, porque ele sabe que ele vai ter que dar uma prenda. Quem sabe o que é prenda? Um dote. Um dote para o pai da noiva. Era um costume oriental. Eliezer, que é esse servo, ele sabe a vontade de Deus. Ele está indo buscar algo para Deus, para Abraão. Ele sabe que Deus vai favorecê-lo, ele tem essa fé. Mas ele não confia somente no sobrenatural. No plano natural, ele faz o melhor que ele pode para ajeitar essa situação. O que isso ensina para nós, irmão?
Você não pode falar assim, porque Deus está comigo, Deus vai me abençoar, e você fica e não faz nada no natural. Deus não gosta disso. Deus fala o seguinte, faça o teu melhor e confie no meu melhor. Amém? Leva o melhor das tuas prendas e confie em mim. As duas coisas têm que acontecer na vida do crente. Eu vejo o crente reclamando, mas Deus não faz nada na minha vida. Mas peraí, o que você está fazendo? Você está se prevenindo? Você está pensando nas hipóteses? Você está pensando nas situações? Esse cara está pensando, ele está pensando. Quando eu chegar lá em Naor vai falar assim, muito bem, minha filha é maravilhosa, mas o que você tem para mim? Ele já leva 10 camelos com tudo que é bom, né? Junto com ele. Ele está se preparando ou não? Ao cair da tarde, ele chega junto ao poço da cidade. Toda cidade tinha um poço principal em que era tarefa das mulheres, eu não sei porquê. As mulheres é que tinham que ir buscar água. Eu não sei porquê, era um costume oriental. Isso durou aí quase 2000 anos, até o tempo de Jesus. Quem lembra da mulher samaritana indo buscar água no poço? Né? Na roça a mulher vai buscar água também. A mulher também busca água na roça? Então, naquele tempo era comum isso. Como é que funcionava? O poço ficava fora, na porta da cidade. Quando ia caindo à tarde, que o sol baixava, a mulherada pegava todos os cântaros e aquela fila de mulher. Era o Dia Internacional da Mulher lá na frente. E elas aí começavam a desfiar o rosário. Era fofoca pra cá, o que aconteceu ali. Era o Facebook. Na época. É o Face. Menina, você viu o que aconteceu, menina? Olha, eu vou te contar uma coisa. Quase não acontecia nenhuma conversa ali naquele momento da água. Não é? Agora, olha só que interessante, esse cara é sabido, esse tal de Eliezer. Porque ele fala assim, eu vou chegar na hora que a mulherada está reunindo, porque aí eu dou um look no display. Os irmãos estão entendendo? O cara é inteligente. E ele ajoelha os camelos dele e ora a Deus. A oração dele é a seguinte, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, me dá nesse dia bom êxito, irmãos queridos. Você precisa aprender que cada dia da sua vida é um dia guiado por Deus. Amém. E neste dia eu preciso de êxito divino, porque o êxito de ontem ficou para trás. Esse cara sabe que hoje ele precisa da graça de Deus. Cada detalhe da sua vida precisa ser guiado e dirigido pela providência divina. E este homem está agora de joelhos diante de Deus dizendo, Senhor, eu preciso de bom êxito nesse dia. Eu preciso de sucesso porque essa tarefa é difícil. E olha só, apesar de ele usar os meios naturais, ele não confia 100% só nos meios naturais. Ele precisa de um sinal divino. Eu vou lhe falar por que isso. Pense comigo. Ele sabe que ele precisa buscar uma prima de Isaac. E ele está na cidade de Naor. Ele poderia simplesmente chegar... Onde é que mora o tal do Naor aqui? Mora naquela casa ali, amarela. Ok. Ele poderia ir lá direto e falar toda a história de Abraão para Naor. Falar, ó, o cara está precisando de uma mulher lá. Ele fez isso? Por que ele não fez isso? Porque ele precisa que essa mulher seja uma mulher preparada por Deus e não por ele. Vocês estão entendendo isso? Ele precisa de um sinal sobrenatural para que ele tenha segurança de que Deus preparou aquela menina. Irmãos amados, isso é maravilhoso na cabeça desse cara. Ele poderia ter chegado direto no Naor, não, ele chega direto em Deus. E fala, Senhor, vamos fazer um trato aqui. A oração dele é assim, ó. Como o senhor vê, a oração dele é muito legal. A gente aprende muito com a oração desse Eliezer. Ele, Senhor, como tu vês, eu estou aqui do lado dessa fonte. O que significa isso? Ele sabe que Deus está vendo ele ali. Às vezes o crente ora para Deus, dá a impressão que Deus é cego, surdo e mudo. Ele está falando com Deus como quem fala com um amigo. Senhor, como o senhor está vendo? Eu estou aqui do lado dessa fonte. Ele sabe que o olhar de Deus está ali. Certo? E aí ele continua. As jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Elas estão chegando, porque eu sei o horário do Face. Né?
A oração do cara. Pedido dele para Deus. Versículo 14. Concede que a jovem a que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, eu também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor Abraão. Interessante isso. Porque o pedido dele não é um pedido simples. Ele pode chegar para a moça e falar assim, me dá um pouco de água, e ela dá água só para ele. Mas ele pediu que ela diga o seguinte, eu te darei água a você e a todos os teus camelos. Problema. Eram 10. 10 camelos. E você não imagina o quanto de água camelo bebe. É um sinal poderoso esse negócio. Vocês estão entendendo? Não ia tirar pouca água. Ela não ia ter que tirar pouca água, ela ia se cansar muito. E geralmente uma mulher preguiçosa não faria isso. Ela estaria mostrando o que aí? Não serve. Qual é o sinal que ela estaria mostrando para ele, além do sinal ser sobrenatural? Que ela é uma mulher ativa, que ela não se cansa, que ela não é preguiçosa. Este sinal é poderoso na cultura antiga. Mulher preguiçosa não era um bom sinal. Não era um bom sinal. Vitória, levanta. Ok? Agora, olha só que interessante. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Uau! Irmãos, quando a gente faz o melhor que a gente pode na direção de obedecer a Deus, as nossas orações são respondidas antes que a gente acabe de orar. Na mesma hora ela surge, ela tem essas características que Abraão está pedindo. Agora vamos ler esse restante do texto aqui. A jovem era muito bonita. Outra característica interessante para Isaac. E ela era virgem. Também era muito boa característica. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo se apressou ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Aí o que ela responde? Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Uau. Uau! O cara está só observando. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem só observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Irmãos, a paciência dela em dar água para todos aqueles camelos foi um sinal divino de que realmente essa era a menina. A semana que vem eu vou dar continuidade a essa história. Legal essa história. Né? E eu quero falar especificamente sobre o casamento de Isaac. Ok? Hoje eu termino aqui dizendo o seguinte, que esse episódio todo, ele não é apenas um episódio histórico, ele é um episódio profético. Tudo que acontece na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um simbolismo para o Novo Testamento. Ok? Tudo. Se você olhar Jesus, Jesus vai estar impresso no Antigo Testamento em várias histórias do Antigo Testamento. Vamos ver se você agora usa o seu senso profético de discernimento e você procura entender quem é que simboliza quem aqui nessa história. Isaac simboliza quem? Jesus. Abraão simboliza quem? Deus. Muito bem. Rebeca, que é essa mulher aqui, ela vai simbolizar quem? Maria. Maria ou a igreja? A igreja. Por quê? Porque você sabe que Jesus tem uma noiva, que é a igreja, que somos nós. Vai haver um casamento um dia, que é a união de Cristo com a sua igreja eternamente. É um simbolismo. Entendeu?
Quem é o servo Eliezer? O Espírito Santo. É todo crente que traz mais pessoas para a noiva. Eu e você somos servos de Deus em busca daqueles que vão fazer parte da noiva, Rebeca. Quando você traz uma pessoa para Jesus, você agiu como um servo de Abraão, simbolicamente falando. Agora, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Diga assim: Senhor nosso Deus, eu creio de todo o meu coração que o Senhor dirige os meus passos. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero confiar sempre no Senhor. Prepara para mim nesse dia um bom sucesso em tudo que eu fizer. Durante essa semana, eu quero ver a tua mão agindo sobre o meu viver, Senhor, determinando meus caminhos, pois é este Deus que eu confio, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Obrigado, Deus, pela tua realidade na minha vida. Em nome de Jesus.